Oi, eu sou a Camila e esse é mais um vídeo do Zenzice. A gente está vivendo um momento de grande desafio no meio dessa pandemia, muita incerteza. Eu acho que a incerteza tomou conta de praticamente todas as áreas da nossa vida. E também tem a dificuldade que o isolamento social impõe, né? Muitas pessoas estão sentindo muito os efeitos do isolamento social. Com isso, a gente sabe que a nossa mente, a nossa saúde mental está em perigo. Tanto para pessoas que já têm um histórico de quadros de ansiedade e depressão, quanto para quem não tem esse histórico. E é por isso que no vídeo de hoje eu desenvolvi um guia, um passo a passo, com 10 estratégias para você praticar e proteger a sua mente nessa quarentena, nessa pandemia. Mas antes eu quero te pedir, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que um novo conteúdo sair. E não esquece de dar o like no vídeo e compartilhar com alguém que você ame. Além de deixar aqui nos comentários qual técnica você vai aplicar primeiro para proteger a sua mente nessa quarentena, nessa pandemia. A pandemia em si, o medo, a ameaça à nossa saúde, isso é muito lesivo à nossa mente. Além de todas as mudanças que a quarentena e a pandemia causaram na nossa rotina. Esse isolamento forçado, com o intuito de proteger a humanidade como um todo e os sistemas de saúde podem sim ameaçar a nossa saúde mental. A grande chave é a gente tentar desenvolver estratégias que foram estudadas para proteger a nossa mente. Assim, a gente vai tentar mudar o estresse pós-traumático para um fortalecimento pós-traumático. Porque momentos de estresse, momentos desafiadores, momentos onde, digamos, os nossos alicerces de vida estão estremecidos, são muito intensos de oportunidades para o nosso amadurecimento, de oportunidade para que a gente desenvolva novas habilidades. Para começar, é muito importante a gente manter nossas rotinas. Rotinas no horário de acordar, horário de dormir, rotinas de exercício, na medida do possível. Além de manter conexão com nossos familiares, as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, através de aplicativos de vídeo, por exemplo. A tecnologia está aí nesse momento para ajudar a gente. Outro aspecto muito importante que eu sempre falo aqui no Zenzice é você filtrar as informações que você recebe. Limita a sua exposição às mídias e filtra as notícias que você vai receber sobre a pandemia. Você vai escolher uma ou duas fontes de informação sérias e pronto. Não vai ficar pesquisando várias, porque isso afeta muito a nossa saúde mental. E isso é comprovado através de estudos com pessoas que sobreviveram a pandemias anteriores. Quanto mais você fica ligado à mídia, menor a sua saúde mental, mais chances de você desenvolver quadros de ansiedade, de depressão. Então, limita a sua exposição à mídia, não só nesse momento, mas como sempre. Porque você já notou que 99% das notícias que aparecem nas mídias, televisão, enfim, são negativas? Você já se perguntou, realmente não tem nada de bom acontecendo no mundo inteiro que merece ser noticiado? Claro que tem. O problema é que o que vende é a tragédia. Por isso, a televisão, principalmente, só mostra tragédia. E esse consumo de notícias negativas acaba afetando o nosso bem-estar. Então, se você perceber que está começando a ficar ansioso, que está começando a ficar para baixo, limita a quantidade de informações que você recebe. Coloca sua atenção em outras coisas, em coisas que você gosta, que te fazem bem, hobbies, por exemplo, e vê esse tipo de notícia uma ou duas vezes por dia, no máximo, não mais do que isso. As notícias mudam pouco, não tem muita coisa que vai afetar a sua vida, são mais dados, mortes, enfim. São coisas que não vão afetar diretamente a sua vida. Então, minha dica para você é: não deixe a televisão ou o rádio ou o que quer que for ligado 100% do tempo nesse tipo de notícia. Em segundo lugar, aceita seus sentimentos como normais. Tá tudo bem, não tá bem agora. Eu acho que é até estranho alguém que tá ótimo e perfeito nesse momento da nossa vida. A gente não precisa estar produtivo, alegre, feliz 100% do tempo. Ninguém é confiante e alegre e empenhado o tempo todo. A gente não precisa estar bem o tempo todo. Então aceite que tá tudo bem, não tá bem. Só em aceitar já diminui a resistência que a gente tem contra sentimentos ruins. E a resistência aos momentos ruins é uma das coisas mais associadas ao aumento de sofrimento, comprovadamente. Em terceiro lugar,
selecione os líderes que você vai seguir com calma, com atenção e com parcimônia. A questão agora é que a gente está sob uma enxurrada de especialistas. Cada um tem uma opinião e essas opiniões são, em geral, conflitantes. O prefeito fala uma coisa, o governador fala outra coisa, o presidente fala outra coisa, o ministro fala outra coisa. E a gente fica sem saber quem seguir. Então, vamos procurar escolher os nossos líderes com cuidado. Escolher aqueles que têm mais valores em comum com a gente, aqueles que fazem diferença na nossa vida, que vão impactar nas coisas do nosso dia a dia, como, por exemplo, o que vai abrir, como a gente deve agir, o que fazer depois da quarentena e, acima de tudo, quando vai terminar a quarentena. Então, selecione seus líderes com cuidado e, uma vez que você escolheu, checa as normas governamentais, as normas públicas e as últimas notícias e ponto. Porque se você ficar ouvindo todo mundo, a sua mente vai ficar muito confusa e o que a gente não precisa agora é de uma sobrecarga mental. A nossa mente já está com uma sobrecarga alta, então a gente não precisa de mais disso. O que a gente precisa é poupar a nossa energia mental. Em quarto lugar, você deve evitar fontes de fake news. Se você segue alguma pessoa em qualquer rede social e você percebe que ela fica postando diversos estudos que depois são desmentidos, fica postando notícias alarmistas, sensacionalistas, com meias verdades, que depois você vê que aquilo não é bem assim, para de seguir essa pessoa, sai desse grupo, seja o que for. Se você tem um grupo que tem uma pessoa que é a favor da quarentena e outra é contra a quarentena, uma que é a favor da cloroquina e outra é contra a cloroquina, não se mete em briga, deixa elas discutirem entre si. Em quinto lugar, é a autocompaixão pela falta de produtividade ou pela dificuldade de produzir a todo vapor. E aqui é importante a gente separar duas coisas. Existem aquelas pessoas que estão acostumadas com o home office. Enfim, elas têm um local onde elas trabalham, têm uma rotina organizada para isso, elas vão fazer isso em determinados horários do dia, em que as crianças vão estar no colégio, por exemplo. Outra coisa é trabalhar em casa no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena. Isso é totalmente diferente. Por quê? Porque você não está organizado, você não tem fontes de alívio, de relaxamento, de divertimento. Você está confinado em casa, às vezes tem seu cônjuge, seus filhos ou outros familiares dentro da mesma casa que você, presos ali de uma forma que não acontecia antes. Muitas vezes a gente não está acostumada com essa convivência extrema. Você vai ter que fazer as atividades de casa, as tarefas domésticas. Enfim, é muita sobrecarga e o nosso cérebro pode não dar conta disso. Existe até uma pirâmide com níveis específicos de necessidades mentais que a gente precisa para conseguir exercer uma produtividade boa. Então, se o nosso psicológico e o nosso suporte físico não estão bastante equilibrados, a gente não consegue exercer o máximo da nossa criatividade, da nossa produtividade. E nesse momento não vai estar mesmo, porque a gente está cheio de incerteza financeira, incerteza sobre a nossa saúde, preocupação com parentes que podem adoecer. A gente fica preocupado, a gente pode ter conflitos domésticos, porque a gente está convivendo muito com pessoas que a gente não tem o hábito de conviver 24 horas por dia. Então, a gente não vai ter essas bases para poder ter uma sobra de energia e daí exercer a criatividade. A minha recomendação para você é: seja gentil com você mesmo, entenda suas limitações, não se cobre demais, perdoe suas falhas, faça o melhor que você pode. Porque sim, é isso que faz a diferença nesse momento. Em sexto lugar, procura focar nos fatos para tomar decisões. Existem algumas linhas de terapias que dividem as nossas mentes em algumas funções. A mente emocional, que é movida pelo excesso de sentimentos, pela empolgação, raiva, alegria, enfim. Tem a mente racional, que é movida por fatos, e tem aquela que fica entre os dois, que é a sábia, que pega a parte racional, mas também considera as emoções para tomar as decisões. A ideia é que quando a gente for tomar uma decisão importante ou estiver no meio de um pensamento ansioso, a gente sair dessa mente emocional e caminhar para a mente racional. E como fazer isso? Claro, não é tão simples assim. Mas quando vierem pensamentos que você sentir que estão te deixando angustiado, uma emoção muito intensa, uma agitação muito intensa, respira. E aí a gente vai lidar com os fatos como se aqueles fatos não tivessem a ver com a gente. A gente vai listar numa folha de papel, como por exemplo, eu sei que a quarentena vai durar até tal dia, eu sei que tal dia vai ter pronunciamento, eu sei que eu tô gastando tanto, eu sei que eu tenho que fazer tal e tal coisa em casa.
E se vier de novo aquela sobrecarga mental, aquela angústia, respira e foca nos fatos concretos. Isso ajuda a gente a colocar os pés no chão e ajuda a gente a sair desse rodamuinho, desse excesso de pensamentos, sentimentos e emoções angustiantes. Foca sempre nos fatos, quando você sentir que seu corpo está muito agitado ou que está vindo por aí uma emoção muito intensa. Até mesmo quando alguém te dá uma notícia, foque nos fatos. Em sétimo lugar, limite o seu contato com pessoas tóxicas. A gente precisa fazer conexões? Precisa. Mas a gente não precisa fazer conexões com todo mundo. Tem pessoas que têm predisposição para fazer muita fofoca, contar coisas que não são verdade, tem pessoas que são mentirosas, tem pessoas que são alarmistas, são sensacionalistas, e tem muita gente que gosta de cultivar o pessimismo. E a gente não precisa ter conexões com essas pessoas. O importante é ter conexões significativas com pessoas que compartilham os sentimentos. Não é o momento de ter relações com pessoas tóxicas. A gente não precisa desse tipo de contato. E o máximo que a gente puder evitar, melhor. Em oitavo lugar, vem a gentileza. Sempre que possível, oferece ajuda para pessoas que você sabe que não estão num momento muito legal. Para alguém que está precisando de alguma coisa, quer seja um vizinho, quer seja alguém da sua família. Não precisa fazer nada muito intenso. Às vezes você só ouvir ou só perguntar se tá tudo bem, como ela tá. Por mais que você não consiga, talvez, diminuir significativamente o sofrimento dela, pode ter certeza que isso já vai ajudar muito. Ela vai se sentir entendida, compreendida, ouvida. E, acima de tudo, não julgada. Você vai mostrar que está aberto a ouvir, que tem a intenção de ajudar outra pessoa, e isso promove alívio. Promove um prazer na nossa mente, porque atos de gentileza estão ligados à felicidade, eles causam felicidade. Eles estão associados à diminuição do sofrimento. Em nono lugar, pratique a gratidão. A gratidão, de fato, é um estado mental muito positivo. E ela tem a ver com a apreciação voluntária daquilo que a gente recebe. Então, é a gente concentrar nossa atenção nas coisas boas que a gente recebe ao longo do nosso dia. Uma dica é você chegar no final do dia e tentar listar de 3 a 5 coisas que aconteceram de bom no seu dia. Quanto mais simples, melhor. Por exemplo, hoje eu comi uma coisa gostosa. Ou hoje meu filho me ajudou a lavar a louça. Foi legal porque ele não costuma fazer isso. Ou hoje eu assisti um filme muito legal. Hoje eu recebi um elogio do meu chefe. Anota coisas que te fizeram bem ao longo do dia. E se não vier nada na sua cabeça, para por um momento e se pergunta: o que eu tenho para agradecer hoje? Pode acreditar, isso vai fazer bastante diferença. Em décimo lugar, pratique o máximo possível, sempre que der, estratégias de mindfulness. Mindfulness é um tipo de meditação que não tem nenhum caráter religioso, filosófico, nada. É uma meditação que é basicamente uma questão científica da gente concentrar nossa atenção no momento presente. É você respirar profundamente, prestar atenção na sua respiração. Você pode fazer por 5 minutos que seja no seu dia. Você vai concentrar sua atenção na respiração, no movimento de subida e descida do seu corpo enquanto o ar entra e sai. E não precisa lutar para esvaziar sua mente. A nossa mente é feita para pensar. Então a gente vai fazer isso e a nossa cabeça vai pensar em historinhas, em passado, presente, futuro, em problemas. E tá tudo bem. Quando você perceber que você viajou, você volta gentilmente a sua concentração para a respiração. Não precisa se culpar ou achar que não tá dando certo para você, que não é para você esse tipo de coisa. Você respira, pensa, ok, minha mente foi lá para aquele lugar. E quando você solta o ar, você volta a atenção para a sua respiração e para o momento presente. A nossa mente vai mesmo para longe e você percebeu. Você pode até ter demorado para perceber, mas percebeu. Na hora que você perceber, você solta. É só um pensamento. Você solta e volta a atenção para a sua respiração. Faça isso, se possível, todos os dias, porque isso ajuda muito a gente. É como se fosse um sistema imune da nossa mente. Isso melhora a parte do nosso cérebro que regula as emoções, que coloca concentração e motivação nas nossas tarefas, diminui sentimentos ansiosos e modifica a massa cinzenta do córtex pré-frontal. E isso, de fato, ajuda muito a lidar com as emoções difíceis e tomar boas decisões nesse momento. São 10 passos simples que é bom a gente ter em mente para ir se lembrando ao longo desse período de quarentena. E qualquer que seja a duração da quarentena, esses pontos são muito úteis. A ideia é, quando você percebeu que está saindo um pouco do prumo, volta a sua atenção para a respiração e para o momento presente. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo.
Se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for lançado. E se você gostou, não esquece de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!